Olá! Nessa videoaula nós vamos tratar de um tema muito importante na atualidade, que diz respeito às unidades de ensino aqui dessa disciplina, que abordam culturas indígenas e afro-brasileiras nas aulas de matemática e também na formação de professores, como é o caso de vocês, né, que é a área de licenciatura. Nesse sentido, é importante que a gente entenda por que esse debate que nós faremos na aula presencial, a partir dos textos que estão na plataforma e que eu solicito a leitura a vocês, por que esse debate é tão importante? Segundo a lei citada aqui, 11.645 de 2008, que substituiu, né, complementou essa outra lei aqui, o que aconteceu? Ela alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, de 1996, a LDB, incluindo no currículo oficial dos estabelecimentos de ensino básico das redes públicas e privadas a obrigatoriedade do estudo da história e da cultura afro-brasileira. Isso num primeiro momento. Com essa complementação, quando essa segunda lei complementou e substituiu essa segunda aqui, a lei, então, 11.645 de 2008 também acrescentou, como obrigatória, aulas sobre as histórias e as culturas dos povos indígenas. Então, a partir dessa implementação pela lei, tornou-se obrigatório o estudo de cultura indígena e afro-brasileira na formação básica dos estudos brasileiros. Não se trata, na verdade, de mais uma disciplina no currículo escolar, mas de uma orientação para que todas as disciplinas que fazem parte do currículo escolar básico, e entre elas a matemática, para que elas incorporem de alguma forma essa discussão dos seus conteúdos, de forma a darem a devida importância que essas duas etnias apresentam como formação da cultura brasileira. Por isso é importante esse debate e nós vamos nos voltar a ele na aula presencial também, além dessa videoaula aqui. Por que é importante esse debate? Porque ele visa ressaltar dessas culturas e histórias algo da riqueza que elas trazem para a cultura brasileira como um todo. Então é importante que nós, ao debatermos a sua influência e a sua origem na nossa cultura, que nós consigamos vê-las não apenas como culturas fechadas em si mesmas, mas culturas em diálogo com a cultura brasileira como um todo. Também não é necessário estabelecer uma oposição frontal entre a cultura branca, negra e índia, não é esse o propósito dessa lei e nem dos estudos, né, dessas culturas no ensino brasileiro, e sim o diálogo entre elas, a maneira rica como elas compõem a base da nossa cultura no Brasil. Importante a destacar são os mecanismos de dominação e exploração entre os grupos humanos que fazem parte dessas etnias e analisar até que ponto aquelas nossas certezas, entre aspas, atuam dentro dos paradigmas ligados a essas etnias, para percebermos novos significados a partir dessa nossa visão crítica, né? Criticando, na verdade, as certezas, de modo a reanalisar as nossas percepções sobre elas, né? Sobre essas três etnias e sobre a cultura brasileira como um todo. Por quê? Porque isso vai nos tornar mais capazes de abordar as histórias e as culturas desses povos em diálogo de uma forma mais rica e inclusiva dentro da nossa cultura brasileira, para que nós entendamos de forma mais lúcida a maneira como elas atuam e servem de base para a nossa cultura como um todo. Por isso a importância, mais uma vez, do estudo dessas etnias em diálogo. Levando a área da educação especificamente, né, e da educação matemática, esses tópicos são então discutidos a partir dos referenciais da etnomatemática, cujos estudos do professor Ubiratã D'Ambrosio podem servir de base fundamental, da história cultural e dos estudos do imaginário,
Nesse sentido, é muito interessante, lá na plataforma vocês têm acesso a vídeos e textos que mostram isso de uma forma bem mais detalhada, que eu recomendo a leitura. A partir deles, a gente vai poder discutir na sala de aula como esses conteúdos podem atuar dentro da aula da matemática. Bases de cultura indígena e afro-brasileira, como suporte para as aulas de matemática e para o enriquecimento dessas aulas. É muito interessante esse estudo nesse sentido e é uma novidade que essa lei, na verdade, acabou proporcionando, né, criando um contexto favorável ao estudo da matemática, nesse caso, aplicada ao diálogo entre essas etnias. E, finalmente, como fechamento, o que a gente vai fazer na aula presencial? Nós vamos pensar a maneira como a cultura, a arte e a ciência dialogam também com a perspectiva das interfaces com essa cultura afro-brasileira e indígena. E nós vamos retomar de maneira reflexiva, como um fechamento do semestre, todo o andamento da disciplina, né? Como é que foi a abordagem do diálogo entre essas três grandes áreas, que foi a cultura, a arte e a ciência, que foi a proposta dessa disciplina, e como, ao final, elas dialogam também com a cultura afro-brasileira e com a cultura indígena. De que maneira tudo isso pode criar um contexto de riqueza no tocante ao acesso ao conhecimento e à formação do professor, que é o que mais nos importa aqui para a formação de vocês, para que, como professores de matemática, futuros professores de matemática, vocês levem esse olhar mais rico também para a sala de aula e refaçam, né, e revejam esses conceitos como professores. Então, fica aqui registrada a importância dessa lei e desses estudos e que a gente vai desenvolver com mais detalhes durante a aula presencial na forma de debate. Até lá, então!